Ha! Vamos falar hoje sobre dependência emocional. Essa semana eu estava conversando com alguns clientes que a dependência emocional é algo que você não gostaria de estar vivendo, mas você vive. E normalmente quem tem um perfil de dependente emocional, ele quer se responsabilizar afetivamente pela não responsabilidade do abusador. Vou te dar um exemplo. Assim, vamos supor que você não tenha provocado uma discussão, mas aí quem provocou foi outra pessoa. E aí você finge que nada aconteceu, mesmo que o assunto seja relacionado a você. Então, a questão grande ali da dependência emocional é que o dependente, ele quer arcar com algo que ele não fez. E sabendo disso, porque o violentador, ele é muito esperto, ele ainda joga para a vítima. Olha, a culpa foi sua, você me provocou para eu ter uma atitude assim. E aí a gente vai vendo certas narrativas, principalmente assim, quando há uma violência contra a mulher, de N formas, tanto de psicológico quanto de violência física em si, é muito comum, né? A pessoa me provocou e aí eu fui e bati nela. Louco, né? E aí, muito interessante também, que final de semana eu peguei, foi um milagre, né? Que eu peguei pra ver os 3 capítulos da série do tribunal do Johnny Depp e da Amber. E aí, o mais interessante aqui, eu só tinha acompanhado nas redes sociais a repercussão daquilo. E eu achava que o Johnny Depp, ele fosse a vítima. Depois vocês assistam na Netflix para vocês me contarem, conta aí nos comentários o que vocês acharam dessa história. Bem, algumas coisas que é interessante falar desse caso. A juíza não viu algumas mensagens que ela considerou provas desnecessárias. 2, Johnny Depp, ele trouxe testemunhas que eram pessoas assim vulneráveis a ele e lógico que iam concordar com ele, como o piloto do avião particular dele. Então, assim, nessas mensagens que a juíza não quis incluir no processo, eram mensagens até desse piloto falando, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Então, são pontos que a gente avalia como que isso está ocorrendo. Achei interessante também que foi ele que chama ela pro tribunal, né? Ele que dá início ao processo. E a juíza pergunta e ela fala, eu estou aqui porque o meu ex me convocou. Então, começa a responder. Outra coisa que eu acho interessante também é que, diante de todas essas situações, são coisas muito típicas. Típicas no sentido de você... A opinião pública ter sobre a mulher, né? Então, se a mulher, ela responde, ela é a louca, ela é a bruxa, ela é a má. E isso ficou muito escancarado nessa série. Porque ele fala, enfim, inúmeras coisas. Um ponto também que eu achei mega interessante aí para essa questão dos estereótipos da mulher, da bruxa, da louca e da má, também foi a análise psicológica dos assistentes ali das partes. O que acontece? Você tem o direito de incluir algumas provas, entre elas de perito, e aí 2 psicólogas falaram. A psicóloga da Amber falou que ela estava com sintomas de TEPD, que é o transtorno de estresse pós-traumático.
E enquanto que a psicóloga do Johnny Depp não fala muito dele, tá? Só fala que ele teve uma infância doída, assim como de violência doméstica, tarará. E ela fica analisando ela, porque, segundo ela, né, ela mostra características de pessoa histriônica. Histriônico, para quem não sabe, é histérico, pessoas dramáticas, pessoas isso. Então, corroborando também para esse imaginário, né, que toda mulher que fala seus direitos é vista como louca, como bruxa e como má. Outro ponto que eu queria destacar também é a drogadição e o uso de álcool. Então, você imagina você ter um companheiro que ele tá em estado, né, de uso abusivo desses entorpecentes, e você quer tirá-lo dessa situação ou quer ajudá-lo, e ele se transforma em certas situações. Uma personalidade doce e amável fica o monstro da Bela e a Fera. Então, assim, um adendo que estudos revelam que as mulheres que têm uma dependência emocional também se atraem por dependentes químicos. E eu analisei esses pontos, tá? Não tô falando quem tem razão, quem não tem, porque numa relação ninguém tem razão. Na verdade, todos os dois ali, eles queriam se dar bem, porque eles se amavam. Então, quando há essa situação assim de desavença, é uma situação que realmente se mostra o lado pior das pessoas, tá? A grande questão que ele levou é que ele falou que a imagem dele ficou negativa quando ela fez uma matéria falando que sofreu violência doméstica. E aí ele foi, e ele também queria alegar que ele estava sofrendo de violência doméstica. Porém, o Johnny Depp, ele é muito mais popular que a Amber. Uma coisa que eu também achei interessante é que ele anda com seguranças. Até para visitá-la, ele anda com seguranças e a mulher não. Então, como as relações de poder estão escancaradas nesse caso, né? Ele tem muito mais poder financeiro, aquisitivo e também de popularidade. Então, ele criou uma comoção na internet, inclusive para fãs dele estarem lá na porta do tribunal. E a Amber não é tão famosa assim. E o mais interessante são os depoimentos no último capítulo, que algumas pessoas falam que ele usou robôs para serem a favor dele. Então, se você colocasse Amber e Johnny Depp, ia ter vários comentários lá, e aí quando você entrava nos perfis dessas pessoas, essas pessoas eram fake. Era tipo assim, uma pessoa, um perfil que foi criado só para fomentar isso. Então, são algumas atitudes. Comportamentalmente falando, achei bem interessante as caras que ele fazia. Enquanto ela estava lá, ele estava rindo, ele estava, enfim. E ela em nenhum momento usa óculos escuros. E ele usa. Para quem não sabe, tirando partes aí da neurodivergência, que tem gente que realmente é sensível à luz, e eu me incluo nisso, quando você entra num local que você precisa dizer a verdade, você tá de óculos escuros, é para ninguém ver as mensagens que a janela da alma transmite. Então, tirando essa questão da neurodivergência, da sensibilidade ocular com luzes, como uma fotofobia, achei intrigante. Só soltei esses pontos aqui para vocês refletirem, assistir integralmente e depois vir me contar pra gente bater um papo, certo? Beijos!